Hoje é sexta-feira e vamos falar do quadro, vamos falar de saúde, é dia do quadro Fala Doutor. Olha, hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco. A data foi criada pela Organização Mundial da Saúde para alertar sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo. Só para você ter uma ideia, o tabaco mata mais de, o fumo, o cigarro, mata mais de 8 milhões de pessoas por ano no mundo inteiro. O tabagismo tem relação com vários tipos de câncer e é responsável por cerca de 90% das mortes por câncer de pulmão. Sobre esse assunto, nós vamos conversar a partir de agora com a médica oncologista Erijan Andrade. Doutora Erijan, muito obrigado por ter vindo aqui. Um bom dia para a senhora. Bom dia, muito obrigada pelo convite nesse dia tão importante. É isso aí. Olha, e é impressionante como se fala desse assunto e ainda tem gente que vai acender o danado do cigarro. Tem perguntas do povo. É pior do que isso. Aumenta. Mas a gente fala já. Vamos colocar aqui a Juliana Dias de Aracaju. Ela pergunta o seguinte: quais os riscos do tabagismo, ou seja, do cigarro, do fumo? Então, risco, além de câncer de pulmão e 18 outros tipos de câncer, infarto, destruição dos dentes, AVC, hipertensão. Então, são vários riscos. E a pergunta que eu faço é: como é que as pessoas ainda fumam? Pior do que as pessoas fumarem é que a gente tem um novo índice que mostra que em 2040 a gente vai ter aumento de 65% dos cânceres de pulmão e 75% de aumento no número de mortes, devido à nova cadeia dos tabagistas, que são os jovens e os VAPs, os cigarros eletrônicos. Vamos falar sobre ele já. Vamos ver se tem perguntas sobre ele, se não tiver a gente fala. Janaína da Silva do Orlando Dantas: o consumo de tabaco afeta a aparência física como pele, dentes e cabelos? Sim, principalmente os dentes. E aí lembrar que não existe só o câncer de pulmão, existe o câncer do lábio, da pele, existe da orofaringe, que é a boca, do esôfago, que é aquele canalzinho que leva a comida até o estômago, de bexiga, todos são afetados pelo tabagismo. Mais perguntas aqui no telão do Balanço Geral. Maria Silva de Itabaiana. As mulheres que fumam podem ter redução na taxa de fertilidade, doutora? Sim, e não só as mulheres, os homens também. Os espermatozoides dos homens que fumam, eles ficam mais lentos. Então, a mulher, ela perde uma parte da fertilidade, que já é tão difícil para a mulher, já que ela nasce com aquela quantidade de óvulo e ela não é reposto com a idade. E os homens, que conseguem sim repor o tempo todo sua fertilidade, diminui devido ao tabagismo. Tá vendo aí? O espermatozoide fica mais lento, né? Além de tudo, ainda tem isso. O Caio Fontes, da Cidade de Estância: como tratar o tabagismo? Então, hoje a gente trata com medicações e oferecendo níveis menores de nicotina, que é aquele adesivozinho que se usa, ou os chicletes. Então, você troca o cigarro por uma medicação que tem nicotina e níveis menores. E gradativamente vai sendo ofertado cada vez menos e o cérebro ele vai trocando normalmente de vício. Ou seja, é possível deixar de fumar, basta a pessoa querer, é isso? Sim, é possível, e a saúde pública tem todo um programa antitabagismo que você recebe todas essas medicações e toda a orientação de graça. Mas nas unidades de saúde tem essa medicação? Tem no SEMAR. Porque no SEMAR existe uma equipe multidisciplinar que faz exatamente esse programa, o programa antitabagismo. Então você que é fumante e que pretende deixar de fumar, lá no SEMAR, no Siqueira Campos, você pode encontrar essa medicação e a orientação médica. Vamos lá, tem mais perguntas aqui no telão do BG. Camila Araújo, da Cidade Nova Aracaju, ela pergunta: é possível reverter completamente os danos causados pelo tabagismo quando se para de fumar? Os danos, principalmente do pulmão, em 10 anos sem fumar, se tornar uma pessoa com fator de risco daquele que não fuma. Então, você demora cerca de 10 anos
para melhorar aquele pulmão a ponto de risco ser menor em relação ao câncer. Já o enfisema, a destruição que o tabagismo trouxe para aquele pulmão, ele não retorna. Não retorna. Agora, doutora Adjan, o cigarro eletrônico, a gente acompanha muito a juventude, às vezes vira moda, né? Aquele cigarro eletrônico que eles acham, e muita gente acha que o cigarro eletrônico não faz mal. Ele é pior do que o cigarro normal. Isso é pior do que, atenção, essa informação é importante, o cigarro eletrônico é pior do que o cigarro normal. Sim, por quê? Porque além dele fazer tudo o que eu já falei sobre o tabagismo, de infarto, de AVC, de pressão alta, de 18 tipos de câncer, ele causa uma doença inflamatória aguda. Então aquele líquido passa, vira vapor, e é um vapor em alta temperatura, e ele termina como se fosse fazendo uma queimadura extensa no pulmão. Então existe um grande risco desses jovens que estão fazendo uso hoje, deles fazerem uma doença inflamatória aguda e perderem uma boa parte do pulmão naquele momento. Diferente do tabagismo, que a gente tinha um enfisema que se desenvolvia com 20, 30 anos de fumo. Essa pergunta foi feita pelo Valdemir Pinto dos Santos. Ele botou, Fábio, essa nova modalidade de cigarro eletrônico é aquilo que nós acabamos de falar. O que a doutora Adjan falou, é pior do que o cigarro tradicional. Então, se o seu filho, a sua filha aparecer em casa com cigarro eletrônico, converse, dialogue, na força não se resolve nada, né? Converse, dialogue, porque ele é pior do que o cigarro tradicional. Muito obrigado por a senhora ter vindo aqui, uma ótima sexta-feira para a senhora. Obrigada pelo convite.